No último clipe, nós demonstramos o teorema da estabilidade assintótica. Nesse clipe, nós vamos falar de estabilidade marginal, novamente, para a representação de um sistema linear invariante no tempo homogêneo em espaço de estados. A gente viu que a dinâmica do sistema é tal que o estado, no instante n mais 1, S é um vetor no Rn grande, é dado pela aplicação do operador A, matriz A n por n, ao estado no instante n. Situação homogênea, o sistema não tem entrada, e a gente consegue resolver esse sistema conhecendo um estado inicial em zero, S subíndice zero, não nulo. E a gente viu que a solução geral desse tipo de sistema, estado no instante n, é dado por A elevado a n, S0. E a gente viu também no clipe anterior, sobre estabilidade assintótica, que por caso de A não diagonalizável, é possível, através do teorema de Jordan, da decomposição de Jordan, escrever A como sendo igual a uma matriz base P, matriz de Jordan J, P inverso. As colunas de P são formadas, nesse caso, por autovetores generalizados da matriz A. E nesse caso aqui, dessa decomposição, a matriz J é uma matriz bloco diagonal, formada por blocos de Jordan J1, J2, J3 e assim por diante, até Jq. E cada bloco de Jordan Ji é associado a um alto valor lambda_i de multiplicidade mi, é uma matriz mi por mi, dada com uma estrutura pré-definida, com os lambda_i's na diagonal e uns na superdiagonal e zeros nos outros elementos da matriz. Então essa é a estrutura de cada um desses bloquinhos de Jordan, e a matriz J de Jordan é uma matriz bloco diagonal formado por esses blocos de Jordan. Ji é uma matriz pertencente aos complexos mi por mi, é a matriz quadrada, e Ji está associado ao alto valor lambda_i da matriz A, não diagonalizável, com multiplicidade mi. Lambda_i pertence aos complexos, né? Daí o fato da matriz Ji pertencer aos complexos mi por mi. Então, dada a decomposição de Jordan, a gente pode escrever a solução de S de n como P, Jp inverso, elevado a n, S0. Aqui basta lembrar que você tem n fatores do tipo P, Jp inverso. Na hora que você faz essa multiplicação sucessiva de n fatores, o P inverso multiplicado pelo próximo aqui, que é o P, vai se reduzir à matriz identidade. No final das contas, a gente pode escrever esse resultado aqui como P, J elevado a n, P inverso, S0. Isso é nada mais nada menos do que P diagonal de J1 elevado a n, propriedade de matriz bloco diagonal, J2 elevado a n, e assim por diante, Jq elevado a n, P menos 1, S0. P é uma base invertível, portanto não nulo, S0 também é não nulo. Então o comportamento do estado vai depender exclusivamente aqui do comportamento de cada bloco de Jordan exponenciado a n. E a gente viu no último clipe também que um Ji elevado a n tem a seguinte cara. Isso vai ser lambda_i elevado a n, 1 sobre 1 fatorial n, que multiplica lambda_i elevado a n menos 1, 1 sobre 2 fatorial n, que multiplica n menos 1, que multiplica lambda_i elevado a n menos 2. Primeira linha aqui da matriz é Ji elevado a n, e assim por diante, até 1 sobre mi menos 1 fatorial, que multiplica n fatorial dividido por n menos mi menos 1 fatorial. Isso é um polinômio em n de ordem mi menos 1, que multiplica lambda_i elevado a n menos mi menos 1. Então, essa é a primeira linha da matriz Ji elevado a n, e a gente vai estender esses elementos da primeira linha nas diagonais. Então, esse lambda_i elevado a n vai ser replicado aqui na diagonal. Esse segundo elemento da primeira linha vai ser replicado na diagonal aqui, vem até aqui o n lambda_i elevado a n menos 1, e assim por diante. Esse elemento aqui vai ser replicado na segunda diagonal até aparecer aqui. Então, a matriz Ji elevado a n é uma matriz triangular superior, e os demais elementos são nulos. A gente viu que cada elemento da matriz Ji elevado a n tem uma estrutura característica, né? Que é dada por uma constante complexa c, já que lambda_i é um alto valor complexo, que multiplica um polinômio de ordem L em n, por exemplo, esse cara aqui. Isso aqui é um número não complexo, mas você tem um lambda_i elevado a menos mi menos 1, que pode ser um valor complexo, está incorporado aqui. Isso aqui é um polinômio, né, que dependendo da localização
desse termo na primeira linha é um polinômio de ordem L valendo 0 até mi-1, polinômio de ordem L em N, que multiplica lambda-i elevado a N. Supondo, por exemplo, esse termo aqui, só para a gente verificar que, de fato, qualquer termo pode ser enquadrado nesse tipo de modelo, né? A gente pode escrever 1 sobre mi-1 fatorial, que multiplica lambda-i elevado a menos mi-1. Esse cara aqui é a constante complexa C. Depois nós temos o termo n fatorial dividido por n menos mi-1 fatorial. Isso aqui é um polinômio P de ordem L igual a mi-1 em N. E por fim sobra aqui o lambda-i elevado a N. Então, cada elemento da matriz Ji elevado a N tem esse formato. Nós vimos que, no caso em que o módulo de lambda-i é estritamente menor do que 1, o limite de Ji elevado a N, quando N vai para infinito, é nulo, ou seja, resulta numa matriz nula, e Sn vai para zero, que é o critério de estabilidade assintótica que a gente viu antes. Então, a gente viu que cada elemento da matriz Ji elevado a N é da forma constante complexa C, que multiplica um polinômio de ordem L na variável N, que multiplica lambda-i elevado a N. Então, para entender o comportamento da matriz Ji elevado a N, a gente pode estudar o comportamento no limite, quando N vai para infinito, do módulo de C, PL de N, lambda-i elevado a N. Isso em função do valor de lambda-i em módulo e em função de L, né? Quero saber também o que acontece em função de L. A gente sabe que L é maior ou igual a 0 e menor ou igual a mi-1. Considerando aqui que Ji elevado a N é um bloco de Jordan associado a um alto valor da matriz A de multiplicidade Ni. Então, se a gente fizer o estudo aqui, né, o limite, quando N vai para infinito, considerando L aqui entre 0 e mi-1, né, de módulo de C, módulo de PL de N, módulo de lambda-i elevado a N, a gente descobre que esse limite tende a 0 se o módulo de lambda-i for estritamente menor do que 1 e mi for maior ou igual a 1, ou seja, o alto valor associado pode ser simples, mi igual a 1, ou pode ser repetido, ou pode ter multiplicidade maior do que 1. Naturalmente, esse limite vai para infinito se o módulo de lambda-i é estritamente maior do que 1. Porque a gente tem uma constante complexa que não depende de n. O módulo do polinômio de ordem L, né, para n tendendo a infinito, vai para infinito, assim como a exponencial em módulo aqui, lambda-i elevado a n, vai para infinito se o módulo de lambda-i for maior do que 1. Então, isso aqui vale também para o caso de módulo de lambda-i ser estritamente maior do que 1 e mi ser maior ou igual a 1. Nos resta agora analisar a situação em que lambda-i é igual a 1. No caso de lambda-i ser igual a 1 e a multiplicidade do alto valor lambda-i ser estritamente maior do que 1, ou seja, não tem alto valor simples, os altos valores são repetidos, esse limite tende a infinito. No caso do módulo de lambda-i ser igual a 1 e o mi ser estritamente maior do que 1. Se o mi é estritamente maior do que 1, o polinômio de ordem L aqui é um polinômio de ordem maior ou igual a 1, em N. Então, você tem uma componente que cresce com n elevado a mi-1 em módulo. E essa componente exponencial aqui é 1 elevado a n. Entretanto, quando o módulo de lambda-i é igual a 1, mais a multiplicidade do alto valor é igual a 1, ou seja, só há autovalores simples, não há autovalores repetidos, o que acontece? O limite, quando n vai para infinito, vai ser igual a módulo de c. Porque esse lambda em módulo é igual a 1. 1 elevado a n é 1. E o polinômio aqui é um polinômio de ordem 0, que é uma constante, igual a 1, né, segundo o modelo que a gente viu lá. Então, no caso do lambda ser exatamente igual a 1 e só haver autovalores simples, né, esse limite é igual ao módulo de C. Esse caso aqui tem a ver com a estabilidade assintótica, ou seja, o limite de S de n partindo de um estado não nulo, quando n vai para infinito, tende a 0, que é a situação aqui em questão. Esse caso aqui não é atendido o critério de estabilidade assintótica, muito menos no terceiro caso aqui. Agora, esse caso aqui está associado à chamada estabilidade marginal. O sistema não é assintoticamente estável, porque no limite, quando n vai para infinito, o estado não tende a 0, a partir de um estado não nulo, mas também não cresce indefinidamente em módulo. Ele está numa situação limítrofe entre a estabilidade assintótica e a instabilidade, né? Seriam esses dois casos que o sistema
é instável. Então, a estabilidade marginal seria uma situação intermediária entre a estabilidade assintótica e a instabilidade do sistema. O estado do sistema não cresce nem decresce, ou está limitado em magnitude, né, a um determinado valor no entorno do ponto de equilíbrio de interesse. Então, aqui é importante lembrar que a gente está estudando o comportamento de um bloco de Jordan da matriz J de Jordan. Para que o sistema seja assintoticamente estável, ou seja, o limite quando n vai para o infinito de S de n tem que ser um vetor nulo, todos os blocos de Jordan têm que estar associados a autovalores lambda-i com módulo estritamente menor do que 1. Então a gente pode definir melhor o conceito de estabilidade marginal para o sistema linear invariante no tempo, homogêneo, né, cuja solução para o estado S de n é dada por a elevado a n S0, sendo S0 aqui igual ao estado inicial no instante n igual a zero, não nulo. Tá? Então, a estabilidade marginal requer que a norma de S de n seja menor ou igual a um limitante superior m finito. Isso para todo n maior ou igual a zero. Para todo instante de tempo a partir do instante inicial, garante-se que a norma do vetor de estado é sempre limitada a um valor máximo m finito. Que é o caso que a gente viu para esse sistema linear invariante no tempo homogêneo, quando o módulo de lambda-i é igual a 1, e além disso, todos os autovalores são simples, ou seja, tem multiplicidade 1. Então a situação é tal que para o sistema ser marginalmente estável, algum bloco de Jordan vai estar associado a um alto valor de magnitude unitária e com multiplicidade 1. Se por acaso a multiplicidade do alto valor for maior do que 1, o sistema não é estável, nem assintoticamente, nem marginalmente falando. Então, para o sistema ser marginalmente estável, você pode ter blocos de Jordan associados a autovalores com magnitude estritamente menor do que a unidade, e pode ter algum caso de algum bloco de Jordan ter autovalor igual a 1, mas também simples, com multiplicidade igual a 1. Isso resume, né, de forma conceitual, sem muito formalismo matemático, o que é estabilidade marginal. A informação mais importante aqui é que, para o sistema ser marginalmente estável, a matriz A tem que ter autovalores em módulo ou menores do que 1, ou autovalores com módulo igual a 1, mas com multiplicidade unitária, ou seja, autovalores simples. Para formalizar o critério de estabilidade marginal, vamos formular o seguinte teorema. O sistema S de n mais 1 igual a S de n, com o estado inicial em 0, S de 0 igual a S0, diferente de zero, finito e não nulo, é marginalmente estável se e somente se o raio espectral da matriz A é unitário e todos os autovalores unitários da matriz A têm multiplicidade igual a 1. Raio espectral de uma matriz é o maior valor em magnitude entre os autovalores da matriz. Ou seja, é o autovalor da matriz A que tem o maior módulo. Então, a demonstração segue os passos que a gente viu antes. Se o sistema é marginalmente estável, então a norma de S de n é menor do que um limitante superior m grande finito. Isso para todo n maior ou igual a zero, já que a gente está começando aqui no estado inicial, no instante zero. A gente viu que a gente pode escrever S de n como pj elevado a n, p inverso S0. Aqui a gente lembra que a transformação de base foi S chapéu igual a p menos 1s, então p menos 1s0 é igual ao estado inicial transformado, após a mudança de base, que a gente pode multiplicar por p menos 1 dos dois lados à esquerda, isso aqui vira matriz de identidade, então a gente pode escrever p menos 1s em n como S chapéu de n é igual a j elevado a n, estado inicial chapéu. E lembrar que j elevado a n é uma matriz bloco diagonal, com os blocos de Jordan j1 elevado a n, j2 elevado a n, até jq elevado a n. Cada bloco de Jordan ji elevado a n é uma partição da matriz j elevado a n. Então, nós podemos particionar o vetor S0 chapéu seguindo a partição da matriz j elevado a n. Seja S0 chapéu i, o vetor mi por 1, uma partição de S0 chapéu correspondente à partição ji elevado a n. Dessa forma, nós podemos escrever o vetor de estado chapéu, S chapéu de n, como j1 elevado a n, que multiplica S chapéu 0, 1. Isso aqui é uma partição por colunas, né? j2 elevado a n, S chapéu 0,2, assim por diante, até jq elevado a n, S chapéu 0q. Ou seja, a partição 1 do vetor de estado só é influenciada pela matriz bloco diagonal j1 elevado a n e assim por diante. E nós vimos antes que cada elemento da matriz ji elevado a n é da forma
Constante complexa, polinômio de ordem L em N, lambda I elevado a N, onde lambda I é o alto valor de multiplicidade MI associado ao bloco. E lembrar aqui que a ordem do polinômio L é um valor entre 0 e MI menos 1. Então, dada essa composição do vetor de estados após a transformação de base, e lembrando aqui do que a gente viu antes, né, que o limite quando n vai para infinito de cada elemento da matriz Ji elevado a n é 0, se o módulo de lambda i for menor do que 1 e a multiplicidade for maior ou igual a 1, a gente vai chamar isso de condição 1. É infinito para módulo de lambda i estritamente maior do que 1 e multiplicidade do alto valor maior ou igual a 1. Vai ser infinito também para módulo de lambda i igual a 1 e multiplicidade do alto valor maior ou igual a 2. Entretanto, é um valor complexo e elevado a j argumento de lambda i n, ou seja, módulo unitário, para módulo de lambda i igual a 1, mais multiplicidade do alto valor unitário, ou seja, alto valor simples. Nós vamos chamar isso aqui de condição 2. Então, se o sistema é marginalmente estável, ou seja, a norma de S chapéu de n é menor do que um valor finito m grande, e S chapéu de n é dado por essa estrutura, quem vai definir o comportamento da norma de S chapéu são os blocos de Jordan, já que esses subvetores aqui são vetores de norma finita. Muito bem, então, o sistema ser marginalmente estável implica que as condições 1 e 2 são atendidas. Condição 1 faz com que Ji elevado a n, que multiplica S chapéu 0i, seja igual a 0 quando n vai para infinito, porque a matriz Ji elevado a n passa a ser uma matriz nula. Já pela condição 2, Ji elevado a n é um número complexo, porque o bloco de Jordan associado para o caso de MI ser igual a 1 é unitário, é um bloco de tamanho 1. Então, o produto Ji elevado a n S0i é esse valor aqui, que é o valor de Ji elevado a n, que multiplica um número, S chapéu 0i. Como esse módulo aqui desse valor é unitário e S chapéu 0i tem norma finita, nós garantimos a condição de que a composição aqui do vetor de estado por essa partição, quando n vai para infinito, é limitada a um valor superior associado aqui ao módulo da componente do vetor de estado S0i. Na literatura de sistemas dinâmicos, tanto a estabilidade assintótica quanto a estabilidade marginal são estudadas no entorno dos chamados pontos de equilíbrio. Vamos usar aqui a abreviação PE para nos referir a ponto de equilíbrio ou pontos de equilíbrio. O que significa um ponto de um sistema dinâmico ser um ponto de equilíbrio? Um vetor de estado S bar é um ponto de equilíbrio do sistema dinâmico. Aqui eu vou usar o caso particular que a gente está vendo em tempo discreto, S de n mais 1 igual a S de n. Então, é um sistema linear, discreto e homogêneo. Se para n maior ou igual a um instante n0, vale que S de n mais 1 é igual a S de n, que é igual a S de n. Ou seja, a partir do instante n maior ou igual a n0, a aplicação do operador do sistema A sobre o estado não altera o estado. Daí o sistema está em equilíbrio. Então, a S de n é igual a S de n. Quer dizer, o estado no instante n mais 1 é igual ao estado no instante n a partir de n maior ou igual a n0. E se a situação de equilíbrio é atingida, o sistema não sai da situação de equilíbrio, a menos que haja algum elemento forçante externo que perturbe o estado no entorno do ponto de equilíbrio. Então, na situação de equilíbrio, a gente tem a seguinte relação. S barra é igual a que multiplica S barra. Tanto a estabilidade assintótica quanto a estabilidade marginal é estudada no entorno dos chamados pontos de equilíbrio de um sistema dinâmico. Caso geral, o sistema pode ser não linear e também não homogêneo. Aqui a gente está vendo só o caso linear e homogêneo. Então, no caso geral, como é que se define a estabilidade assintótica? O sistema tem um conjunto de pontos de equilíbrio, não é apenas um ponto de equilíbrio. Você pode ter vários pontos de equilíbrio, no caso de um sistema mais geral, não linear e também não homogêneo. E a estabilidade assintótica pode ser reformulada da seguinte forma. O limite, quando n vai para infinito, de S de n menos S barra é igual ao vetor nulo. Aqui a gente está considerando um estado inicial Sn no entorno do ponto de equilíbrio S barra, e se o limite, quando n for para infinito, de S de n menos S for para zero, significa que o sistema parte de um estado no entorno do estado S barra e converge para o estado S barra. No caso da estabilidade marginal, a gente tem que obedecer dois critérios aqui. Primeiro, que ela não pode ser assintótica. Então, o limite
quando n vai para infinito, do estado S de n, começando aqui no entorno de um ponto de equilíbrio, menos S barra, não é igual a zero, ou seja, um estado inicial que no entorno de um ponto de equilíbrio não converge para o ponto de equilíbrio quando n vai para o infinito. Caso contrário, a estabilidade seria assintótica. E no mais, a norma da diferença entre o estado no instante n menos o ponto de equilíbrio é menor ou igual a um valor m limitante superior finito. Isso para n maior ou igual a zero. Ou seja, eu começo num determinado estado no entorno do ponto de equilíbrio S barra e para n maior do que zero, o estado não converge para S barra e fica na órbita do estado S barra e com um módulo aqui dessa órbita menor do que um limitante superior a m. Isso define o conceito de estabilidade marginal no entorno de um ponto de equilíbrio do sistema. Agora a gente pode se perguntar quais são os pontos de equilíbrio, né, do sistema que a gente está vendo aqui, linear, invariante no tempo, homogêneo. A equação que a gente viu que tem que ser satisfeita é essa aqui. S barra igual a S barra. Naturalmente, S barra igual ao vetor nulo é ponto de equilíbrio desse sistema. Porque se eu estou no estado de equilíbrio, o sistema está em equilíbrio, não tem nenhum forçante sendo aplicado ao sistema, ele nunca sai da situação de equilíbrio. Ou seja, qualquer operador A aplicado ao estado nulo vai produzir novamente o estado nulo. Então, o S barra igual a zero é sempre ponto de equilíbrio desse sistema linear invariante no tempo homogêneo. A outra situação é S barra é igual a S, né? Existe mais uma condição em que a gente pode ter ponto de equilíbrio. Isso aqui implica que I, matriz de identidade, menos A S barra é igual a zero. Ou a gente pode reescrever como 1i menos a s barra é igual a zero para explicitar aqui uma equação que a gente já conhece, né? Se essa equação é válida, a gente de cara observa aqui que 1 é autovalor da matriz A. E S barra é autovetor da matriz A associado ao autovalor igual a 1. Então, no caso desse sistema que a gente está vendo, uma outra possibilidade de ponto de equilíbrio ocorre quando a matriz A tem autovalor igual a 1. E, nesse caso, autovetores da matriz A associadas a autovalores unitários. Então, só para resumir aqui, S barra é autovetor associado a autovalor unitário da matriz A. S barra é ponto de equilíbrio do sistema. Então, um sistema linear invariante no tempo homogêneo dessa forma que a gente viu aqui tem pelo menos um ponto de equilíbrio, que é o vetor nulo. E a outra possibilidade de pontos de equilíbrio é um subespaço, né, vetorial de autovetores, né, associados ao autovalor unitário ou aos autovalores unitários da matriz A. Não é somente mais um ponto de equilíbrio, mas é todo um subespaço vetorial. Então você tem todo um conjunto de infinitos pontos de equilíbrio associados a essa direção do autovetor da matriz A associada a um autovalor unitário. No caso da matriz A ter um autovalor unitário simples e os outros todos com magnitude estritamente menor do que 1, o sistema é marginalmente estável. Caso contrário, ele é instável. Então os critérios que a gente viu antes para estabilidade assintótica, instabilidade e estabilidade marginal são válidas no entorno do ponto de equilíbrio desse sistema. Então, suponha que todos os autovalores da matriz A tenham magnitude estritamente menor do que 1, o sistema é assintoticamente estável. Se algum autovalor tiver magnitude maior do que 1, o sistema é instável. Se houver autovalores de magnitude unitária, logo você tem pontos de equilíbrio associados ao autovetor relacionado, o sistema é marginalmente estável. Se esse autovalor for simples.